Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para o Ponto. No episódio de hoje a gente segue na playlist do TPS de História Mundial, olhando para o TPS 2024. Hoje a gente encerra uma das questões desse TPS, a questão número 53. A gente volta para comentar o item 4 dessa questão depois da vinheta. A questão está na tela e antes de lermos propriamente a assertiva, vale sempre fazer um comentário em relação ao edital. O edital de História Mundial ele tem muitas lacunas. Se o candidato se apoiar no edital ao pé da letra, certamente faltarão temas a serem aprofundados antes da prova. Então, muito cuidado. Esse é um item, por exemplo, que fala da Segunda Guerra Mundial e olhando para o edital, o ponto 3, a seção 3 do edital de História Mundial é aquela seção que fala sobre as relações internacionais de maneira geral. Eu sempre digo para os meus alunos que o estudo de História Mundial é um estudo que tem no seu core uma história das relações internacionais contemporâneas, por um lado, conjugada com uma história da economia internacional contemporânea e ao lado daqueles temas clássicos que a gente estuda nos tempos de escola, Revolução Francesa, Revolução Industrial. É um edital bem complexo e o TPS traz ainda mais complexidade, né? Agrega ainda mais complexidade ao edital. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, o edital ele ressalta o item 3.8, que alude às causas da Segunda Guerra, quais seriam as motivações por trás da eclosão do conflito. E o edital também traz as conferências que acontecem no final da Segunda Guerra e após a Segunda Guerra Mundial. Agora, se a gente olhar para esse item, vocês vão constatar comigo que é um item que fala sobre aspectos da guerra em si, que não estão ali sendo cobrados diretamente no edital de História Mundial. Vamos dar uma olhadinha no item. A Alemanha, após ter declarado guerra à União Soviética em 1941, não poderia manter uma guerra longa, pois, apesar de seus esforços, produzia bem menos aviões que seus rivais, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos da América. Depois da bem-sucedida ofensiva alemã contra as regiões do Cáucaso e do Baixo Volga, as tropas germânicas foram detidas em Stalingrado, momento a partir do qual a derrota alemã foi apenas uma questão de tempo. Essa é mais uma questão amparada na Era dos Extremos, do Hobsbawm. Essa questão 53 foi basicamente retirada do livro do Hobsbawm e é mais um desses casos em que a banca segue a obra do historiador britânico de forma um tanto cega, de maneira um tanto inconsequente. Mas aqui, nesse item em particular, se a gente for pela lógica, eu tendo a concordar com a banca. Só que por que eu digo que a banca muitas vezes dialoga de forma inconsequente, de forma cega com o trabalho do Hobsbawm? Vou trazer aqui, compartilhar com vocês alguns comentários que relativizam um pouco partes dessa assertiva que tá na tela. Se a gente pensar logicamente, o item não está errado. Se o item não está errado, ele está certo. Então, o gabarito ele poderia ser contestado, mas dificilmente ele seria modificado. O problema, para mim, o que me incomodou muito quando lendo esse item 4, é que o item fala que essa ofensiva alemã no Cáucaso, ela foi bem sucedida. Para mim, ela não foi exatamente bem sucedida. Para mim, ela foi relativamente bem sucedida. Se ela é relativamente bem sucedida, ela pode ser mais mal sucedida, mais bem sucedida. Mas não existe um erro crasso que faça com que o item esteja efetivamente errado. Portanto, se ela é relativamente bem sucedida, a gente pode dizer que o item está certo, porque em algum grau essa ação da Alemanha no Cáucaso, no sul ali da Rússia, no sudoeste da Rússia, foi bem sucedida. Não sei se vocês entendem a complexidade desse raciocínio, mas é isso, né? No Cáucaso houve
motivos para a gente entender que a coisa funcionou e houve motivos para a gente entender que a ação não cumpriu ali o principal objetivo estratégico pleiteado pelo Hitler. No ano de 1942, a gente tem uma operação que fica conhecida na historiografia, uma operação levada a cabo pela Alemanha na região, que fica conhecida como Fall Blue, né? O caso azul ou a operação azul. A ideia era basicamente conseguir acessar os recursos provenientes, os recursos encontrados no Cáucaso e na região do Baixo Volga. E quando eu falo de recursos, eu me refiro mais especificamente à abundância de petróleo que era encontrada na região. Essa atuação da Alemanha no sudoeste da União Soviética, ela é bem sucedida porque houve um avanço significativo. As forças da Wehrmacht conseguem marchar por centenas de quilômetros, chegar efetivamente até Stalingrado. Mas para a gente dizer que esse movimento, que essa operação foi 100% bem sucedida, a Alemanha teria que ter conquistado os seus objetivos estratégicos para o caso, né, para a operação. Como eu disse, no Cáucaso, o que os alemães queriam encontrar? Os alemães queriam acessar o petróleo, os poços petrolíferos, mais especificamente falando, localizados em Baku, até hoje uma região muito importante, se a gente pensa a geopolítica do petróleo no Cáspio, no Cáucaso, e Grozny também. No entanto, quando a Wehrmacht chega à região do Cáucaso, ela só vai conseguir acessar os poços, os recursos de Maikop e acessa de maneira muito pouco satisfatória, porque quando os alemães chegam, as instalações de Maikop já tinham sido vandalizadas, já tinham sido destruídas por uma União Soviética, por um exército soviético que estava se retirando, estava batendo em retirada para se preparar para esperar os alemães no interior da União Soviética, mais especificamente em Stalingrado. E no Baixo Volga, a ofensiva alemã, né, avançando ali pelo Cáucaso, já dá uma estagnada. Os alemães perdem aquele furor, né, perdem aquele ímpeto inicial, não encontram os recursos que gostariam de encontrar. A gente tem muitas baixas na Wehrmacht, muitas baixas no exército alemão, e como resultado, as forças da Wehrmacht acabam aniquiladas no famoso cerco a Stalingrado. Por mais que os objetivos do Hitler no Cáucaso não tenham sido atingidos, a gente não pode dizer que essa operação do Hitler no sudoeste da União Soviética foi um fracasso. Se ela não foi um fracasso, ela foi bem sucedida e aí o item está correto. Então, é o tipo de item que eu olho e eu torço o nariz, mas pensando logicamente, eu não consigo julgar errado, porque eu não encontro um erro objetivo. E é importante dividir isso com vocês, dividir como a minha cabeça funciona quando eu olho para o item, porque muitos alunos acabam enxergando o erro onde não existe do ponto de vista lógico. É claro que a gente pode relativizar algumas assertivas, mas uma premissa que eu sempre endosso, sempre enfatizo quando se trata do TPS é que um item só está errado quando efetivamente se encontra um erro objetivo. São duas premissas importantes. O não dito não é errado, porque muitas vezes o candidato projeta na cabeça dele um item melhor que aquele item que aparece na prova, mas não necessariamente o item da prova vai estar errado, porque a assertiva na cabeça do candidato é melhor que aquele item. E o outro ponto é, se o candidato não conseguir estabelecer efetivamente, encontrar efetivamente o erro no item, esse item não vai estar errado. Tem uma outra nuance de que eu também não gostei, e essa é bem pequenininha, né? Mas são aqueles ruídos que incomodam a gente quando a gente lê esses itens grandões, que é o contexto da declaração de guerra, da suposta declaração de guerra da Alemanha à União Soviética. O começo do item está aqui, né? A Alemanha
após ter declarado guerra à União Soviética em 1941. E aí, quando a gente pensa na invasão da União Soviética pelos alemães, a gente vê na historiografia uma alegação, uma alusão a uma declaração de guerra formal dos alemães contra os soviéticos? Não. O item fala abertamente que houve uma declaração de guerra, só que a gente tem que entender, para esse item estar certo, que essa declaração foi informal. A declaração de guerra foi consequência da própria movimentação do exército alemão, através da Operação Barbarossa, uma operação secreta, desdobrada em junho de 1944, que não trouxe previamente nenhuma declaração formal de paz. Então a Alemanha vai entregar só uma nota diplomática quando já cruza a fronteira, quando já parte em direção à União Soviética. Os soviéticos, sem dúvida, e a historiografia ressalta muito isso, são pegos de surpresa. Então não existem os trâmites formais, todo aquele rito para declarar, o rito jurídico, né, para declarar guerra e para problematizar o pacto Ribbentrop-Molotov, né, aquele armistício prévio que havia entre a Alemanha e a União Soviética. Na verdade, o pacto germano-soviético acaba sendo quebrado abruptamente. Então, também não gosto muito não desse início da assertiva, mas enfim, a banca determinou que a assertiva está correta. Gente, se vocês se depararem com esse tipo de questão, de novo, busquem marcar errado só se tiver um erro ali incontestável. E depois, caso tenha marcado errado num item desse, cair dentro construindo um bom recurso para convencer a banca de que existem problemas objetivos no item. Nos últimos concursos, fica muito evidente que essa fase de recursos, tanto posterior ao TPS quanto posterior à segunda fase, ela constitui uma nova fase. A briga entre os candidatos é muito grande por majoração de nota. Então é muito importante que depois do TPS e depois da segunda fase, você se prepare para brigar, você se prepare para, de fato, buscar a majoração da sua nota. Beleza, eu compartilhei com você os ruídos da assertiva, ruídos que acabam sendo insuficientes para fazer com que essa assertiva esteja errada. E agora eu quero compartilhar com você o que está certo dentro dessa assertiva, né? O que está incontestavelmente certo, porque, em tese, tudo aqui está correto. O que está muito correto aqui nessa assertiva é justamente essa alusão aos gastos militares, a vulnerabilidade da Alemanha, a fraqueza da Alemanha do ponto de vista militar em relação à Inglaterra, à União Soviética e principalmente aos Estados Unidos. Entre 1939 e 1941, a Inglaterra até conseguia fazer frente, a Alemanha até conseguia fazer frente às forças aliadas, mas a entrada dos Estados Unidos na guerra faz com que, no ano de 1943, essa desvantagem do ponto de vista militar fique muito evidente, né? Grite. A Alemanha tinha inferioridade militar e o ano de 1943, no meu entendimento, ele traz o ápice dessa assimetria entre o eixo e os aliados, né? A entrada dos Estados Unidos na guerra aumenta ainda mais essa assimetria. E um exemplo representativo nesse sentido é justamente a própria aeronáutica. Naquele ano de 1943, as potências juntas, as potências do eixo, Alemanha, Japão e Itália, os principais países ali do eixo, produziram no ano 43 mil aeronaves, ao passo que, em contrapartida, as potências aliadas produziram 3 vezes mais. Mais de 150 mil aeronaves foram produzidas conjuntamente, Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha. Para além disso, a economia de guerra da União Soviética, por exemplo, era muito mais eficaz que a economia alemã. Os soviéticos focaram muito naquela padronização extrema
produção mais simples possível, de maneira que, mesmo com 1/4 a menos do aço disponível em comparação com a Alemanha, eles conseguem superar a produção alemã de blindados, especificamente ali no ano de 1943, mas ao longo de boa parte da Segunda Guerra Mundial, essa superioridade soviética é percebida. Então, os alemães têm que brigar com o maior PIB do planeta nesse momento, que eram os Estados Unidos, o império financeiro global, que era a Grã-Bretanha ainda, embora fosse um império decadente, e uma economia planificada e que se preparava para a guerra, estava ali forjada para a guerra, a economia soviética, que conseguiu resistir mais aos efeitos da crise de 29, que a Alemanha, por exemplo, que foi devastada pela crise de 29, 10 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos talvez sejam, nesse contexto da guerra, o grande exemplo dessa racionalização industrial voltada para a indústria bélica. O exemplo que eu coloquei aqui no quadro é da Willow Run. A Willow Run era uma fábrica da Ford, em Michigan, que vai transformar a aviação militar, porque vai aplicar, isso pode eventualmente cair na prova, né? Vai aplicar aquela linha de montagem, o paradigma fordista, que aparece no edital de História Mundial. A Willow Run aplica o paradigma fordista à aviação militar, transforma a aviação militar, ela produz ali em Michigan uma linha de montagem de aviões similar, claro, mais complexa, mas similar, o paradigma é o mesmo, à linha de montagem dos automóveis. Então a gente tem os Estados Unidos fazendo o dever de casa e maximizando a racionalização da sua indústria bélica, e a União Soviética, por outro lado, buscando essa simplicidade, essa padronização extrema. E a Alemanha, em algum grau, parada no tempo, né? Uma burocracia militar muito forte, né? O exército alemão fazia exigências demais, armas sob medida no começo, né? Armas sofisticadas, produção artesanal. Esse é um padrão burocrático, meio aristocrático dos tempos lá do Segundo Reich, embora o Segundo Reich já tivesse caído há muito tempo, né? Um padrão que se manteve, grosso modo, até 1942. A própria produção de aviões da Luftwaffe, ela esteve estagnada entre 39 e 42, apesar da Blitzkrieg, apesar de toda a força ali da Alemanha num primeiro momento, né? Uma guerra relâmpago, mas essa produção ela encontrou muitos óbices, muitos obstáculos, muito por conta da burocracia, muito por conta de incompetência organizacional, de rivalidades internas, enfim, que acabaram prejudicando a Alemanha ao longo da Segunda Guerra. Até que o Albert Speer, que era o ministro de armamentos e produção de guerra nazista, buscasse justamente racionalizar um pouco mais a produção ali no biênio 43-44, inclusive respondendo ao que estava acontecendo nos aliados, né? Só que esse movimento de modernização ele aconteceu tarde demais. E, em síntese, se a gente olha para a história da participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, essa ideia da Blitzkrieg ela é um tanto ilusória. A Blitzkrieg ela é chamada, né, essa guerra relâmpago, ela é relativamente relâmpago porque no começo, na Segunda Guerra, porque os outros países, basicamente, não estavam preparados para a guerra, né? Se preparam preguiçosamente para a guerra. Na França se usa muito a expressão na historiografia francesa drôle de guerre, né? Era uma guerra que era uma piada de guerra. Ninguém estava esperando aquilo e todo mundo é pego de surpresa. Então, relativamente, a Alemanha estava mais preparada e o movimento alemão é relativamente mais célere. Mas isso não significava que os alemães tinham tecnologia de ponta. Isso não significava que os alemães tinham, de fato, se comprometido com essa racionalização de uma indústria bélica ali em 1939. O país vinha se industrializando, vinha se modernizando, vinha racionalizando a sua produção, mas essa racionalização não se compara ao que acontece nos Estados Unidos ali 42, 43, 44. Em 1944, por exemplo, os anglo-americanos, as forças anglo-americanas, forças inglesas, forças americanas, operavam 100% motorizados. No começo da Segunda Guerra, pregada de cavalo alemão teve que ser mobilizado para deslocar, e se a gente pensa a própria experiência da Wehrmacht em direção à União Soviética, a Wehrmacht marchava a pé em 1942, 43. Então essa lógica da Blitzkrieg
ela precisa ser um tanto relativizada também, porque em algum grau ela é ilusória. Aproveitamos mais um item para trazer comentários, trazer subsídios para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser conhecer o nosso projeto aqui do ZG, fica a dica. A gente tem um QR Code gigante aqui. Percebam que ele está ficando cada vez maior à medida que a gente avança aqui com no ponto. Então, aproxima o seu celular do QR Code. Você vai ser direcionado para a página do percurso. Lá tem um vídeo legal, eu faço um tour pela plataforma com vocês. Sempre que vocês mandarem mensagens no Instagram, no e-mail, no WhatsApp, no próprio site do ZG, é comigo que vocês tratam, é comigo que vocês vão falar. Então sintam-se à vontade para conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso projeto de preparação para o CACD. E se você gosta dos vídeos no ponto, não deixe de compartilhar, de curtir, de seguir a nossa página, ativar o sininho das notificações e assim receber tudo aquilo, todo o material complementar aos estudos que a gente produz aqui no canal do YouTube. Fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente!